já se perguntou o que é a legítima defesa e como é que funciona a legítima defesa? E naquelas situações em que um cidadão é agredido e em resposta à agressão o cidadão também agride, nesse caso o agressor. Então, nestas situações, será que há legítima defesa? E ainda naquelas situações em que muitas das vezes em nossas casas encontramos ladrões e nós acabamos batendo o ladrão, agredindo o ladrão, será que ali também podemos dizer que fizemos recurso à legítima defesa? Hoje nós abordaremos sobre a autotutela, falaremos especificamente sobre a legítima defesa e faremos uma abordagem também sobre o direito de retenção, olhando para alguns elementos importantes desta figura do direito também. E para o programa de hoje, nós trouxemos um convidado impecável para vocês. Como sabem, nós queremos trazer bons conteúdos para você, fortalecer, não só ajudar a desenvolver a cultura jurídica. Então, é sempre imperioso que os nossos convidados estejam à altura, e o convidado de hoje, de certeza, que não foge à regra. O nosso convidado de hoje é estudante do quinto ano de Direito, e temos o prazer de chamá-lo de Dr. Carlos Baltazar. Seja bem-vindo, parceiro. Muito obrigado, ilustre Aniceto. É sempre um prazer estar aqui. Esta aqui é a segunda vez, pronto, apesar de agora ser num novo formato, certo. Que de facto é uma coisa espetacular, e muito obrigado pela estima. Não. Sempre, como, só para fazer aqui uma referência, é membro do nosso time em prol da justiça, é membro do nosso time. Nas outras oportunidades ele estará aqui várias vezes, em outras vezes poderá estar aqui como moderador, estará aqui para abordar outros temas também. Então, contem com a presença do doutor inúmeras vezes e vamos já criando aquele vínculo com os nossos queridíssimos internautas. Então, tem alguma palavra ali a dizer aos nossos internautas ou podemos avançar? Não, podemos avançar. Mas antes de avançar, gostaria só de dar uma pincelada, de agradecer aos nossos parceiros, a EG Notícia, que nos tem ajudado na distribuição dos nossos conteúdos, também a Magnetic Digital, que tem ajudado nas questões do marketing digital, nas questões de designer gráfico e companhia também. Então vamos para o que realmente interessa, que é aquilo que olharmos para o nosso tema, e para começarmos a nossa conversa, creio que é essencial começarmos com aquilo que são os termos gerais, para depois olharmos para questões mais específicas, talvez mais profundas do nosso tema. Então, uma vez que o nosso tema é a autotutela, né? Autotutela, vamos falar da autotutela, olhando para a legítima defesa e olhando um pouquinho sobre o direito de retenção. Então, em palavras simples, assim numa linguagem simples que facilite também os nossos internautas, como é que podemos definir a autotutela? Muito obrigado mais uma vez pelo convite, ilustre Aniceto. Permita-me só fazer uma abordagem muito breve, muito antes de ir diretamente à questão que me colocas. Existe uma expressão que diz que a justiça é monopólio do Estado. Isto é, sempre que um direito nosso for violado ou estiver na iminência de ser violado, devemos recorrer ao Estado, que por sua vez este é o único, em princípio, que está autorizado a fazer justiça. E quando digo Estado, estamos a olhar o Estado como sendo uma pessoa coletiva, mas com poderes repartido entre os vários órgãos. E nós temos aquela famosa divisão tripartida dos poderes, temos o poder executivo, o legislativo e o judicial. E se olharmos para esses três poderes, dentre eles é o judicial que tem competência para administrar a justiça. No caso, os tribunais, mas é claro que os tribunais são coadjuvados por os outros órgãos, como o caso da Procuradoria e os órgãos de polícia criminal. Dito isto, indo diretamente para a questão que me colocas, o que é a autotutela? E há uma expressão muito interessante que eu
li num artigo científico da Karen dos Santos, que ela escreve sobre a legítima defesa enquanto causa de exclusão da ilicitude e o excesso regido pela emoção. E ela começa por dizer que a legítima defesa, em particular, e as outras causas que excluem a ilicitude, surgem pelo facto de o Estado não poder estar presente em todos os sítios. Então, dá-se esta pequena abertura para os cidadãos então poderem, em alguns casos, fazerem justiça por mãos próprias, entre aspas. Então, o que é que vai ser a autotutela? A autotutela são as circunstâncias excepcionais em que nós, os particulares, o Estado permite que nós façamos uma espécie de justiça por mãos próprias. Isto é, às vezes, fazer o recurso à força para acautelar, por exemplo, um direito nosso. Como eu dizia ao início, em princípio vigora a regra de que se um direito nosso for violado ou estiver na iminência de ser violado, devemos recorrer ao Estado. Mas então há esta questão da autotutela, que são as situações excepcionais em que somos permitidos a fazer recurso à força para salvaguardarmos alguns direitos nossos. Então, em termos simples, a autotutela é isto. Ok. Não. Então, podemos dizer que a autotutela, em regra, é proibida mesmo. Exatamente. Em regra é proibida. Exatamente. Mas por que é que o Estado proíbe a autotutela? Por que é proibida? Bem, a proibição da autotutela é mesmo para evitar uma espécie de uma anarquia. Exatamente. Os Estados democráticos e de direito, como são chamados noutra linguagem, os Estados civilizados, não permitem essas anarquias. O ilustre Aniceto já imagina o caos que seria se cada um pudesse fazer justiça do jeito que lhe convém. Por exemplo, se eventualmente uma pessoa tivesse um crédito ou se eventualmente uma pessoa fizesse algo que lesasse o direito dessa pessoa, a forma de reação da vítima para resolver completamente será desproporcional devido à questão psicológica. Então, o Estado proíbe, em princípio, a autotutela para se evitar estes excessos, né? Porque na verdade haveria uma espécie de um caos na sociedade, cada um resolve da forma que lhe convém. Roubou o meu telefone, cortou a orelha. Exatamente. Conforme observamos muitas das vezes em situações que vivemos anteriormente. Perfeitamente. Então, a proibição que o Estado impõe, em princípio, de não se poder fazer justiça por mãos próprias, deriva exatamente deste facto de não se querer um caos na sociedade. Exatamente. Sempre que, é claro que na sociedade há sempre, infelizmente, há sempre alguns indivíduos que adotam comportamentos menos adequados. Então, sempre que tivermos, ou sempre que uma determinada pessoa violar um direito nosso, em regra devemos recorrer ao Estado para esse poder fazer justiça. Excepcionalmente, nos casos que constituem a autotutela, né, a legítima defesa e mais as outras causas, mas hoje nós vamos abordar essencialmente a legítima defesa, veremos então como é que isso processa. Ok. Então significa, olhamos para, em regra, é proibida. Exatamente. Excepcionalmente, em casos específicos. Exatamente. Então, e aqui permita-me fazer uma pequena nota. As causas que se enquadram na autotutela estão sujeitas ao princípio da tipicidade. Só podem ser mesmo aquelas previstas por lei e preenchido todos os requisitos. Os requisitos cumulativos. Exatamente, todos cumulativos. Okay. E vamos já analisar daqui a nada. Ok. Então temos a legítima defesa, como exceção temos a legítima defesa. Estado de necessidade. E mais outras, mas de facto que as outras poderão merecer uma atenção num outro episódio. Para não nos alongarmos muito, vamos analisar de forma minuciosa a legítima defesa. Por conta da sua natureza um bocadinho problemática, porque eu vi, estava a ler alguns acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça do Brasil, do nosso próprio Tribunal Constitucional e mais outras realidades. De facto, a legítima defesa é um dos fatos que levanta sérios debates na doutrina, entre má interpretação dos pressupostos, essa coisa toda. Então, vamos fazer assim uma abordagem
na medida em que consigamos transmitir alguma coisa para os nossos seguidores. Tá bem. Então vamos aquilo que é essencial, olharmos de forma específica para a própria legítima defesa. Eu tenho a plena certeza que os nossos internautas estão com uma vontade de saber o que é isso de legítima defesa, como é que funciona, ou em palavras miúdas, aqueles que são leigos de direito, o que é isso de legítima defesa? A legítima defesa, assim tentar descrever ela, a legítima defesa consiste no uso da força, né, para salvaguardar interesses legalmente consagrados. E a legítima defesa pode ser analisada em dois prismas. Temos uma legítima defesa que é a prevista no artigo 337 do Código Civil, e depois temos uma legítima defesa analisada numa perspectiva mais criminal ou do direito penal, que consta do artigo 31 do Código Penal. Então, o que é que vai ser a legítima defesa? E aqui configurar um exemplo, porque os bons professores dizem que se aprende melhor com os exemplos. Com os exemplos, certo. A legítima defesa ocorre sempre que, por exemplo, estou na iminência de ser agredido ou estou a ser agredido. A lei me permite que, nessas circunstâncias, eu possa fazer recurso à força para afastar esta agressão. E aqui quero fazer uma pequena nota. O que é que acontece? A pessoa que está a ser agredido, quando tiver que recorrer à força, o uso da força que ele fará recurso deve se limitar apenas em afastar a agressão. Por exemplo, estou a ser agredido, eu vou fazer recurso à força. O recurso que eu farei deve se limitar apenas em afastar aquela agressão e não ir além da agressão, porque o que temos constatado, infelizmente, é que às vezes pessoas a serem agredidas ou na iminência de serem agredidas, atuam em legítima defesa, mas às vezes de forma muito exagerada. Mas, claro que ao longo da conversa, quando nós tivermos que analisar os pressupostos, veremos então essa questão de quais são os pressupostos, porque existem pressupostos, conforme eu estava a dizer, que devem estar preenchidos cumulativamente. Então veremos como é que processa. Mas a ideia geral que deve ficar é mesmo essa de que a legítima defesa é esta possibilidade que nós temos quando estamos a ser agredidos ou na iminência de ser agredido, de fazermos recurso à força para então podermos repelir, que essa é a expressão que consta do artigo 31 do Código Penal, repelir aquela agressão. Tá bem. Então vamos para aquilo que acredito que é um ponto bastante importante que eu vou já dar aqui atenção. Vamos olhar para esse ponto com bastante atenção, porque vamos olhar para aquilo que são os pressupostos da legítima defesa. Doutor, eu tenho a plena certeza que na maior parte dos casos agimos com um excesso de legítima defesa e conseguimos observar isso em diversíssimas situações do nosso cotidiano. Então, quais são os pressupostos que nos dão a perceber que estamos diante da legítima defesa sem que possamos exceder? Então vamos tentar ensinar e levar essa informação para os nossos internautas, para sabermos que legítima defesa é quando estamos diante disso. Bem, vamos começar pelos pressupostos e de certeza que dentro dos pressupostos nós vamos analisar esta questão dos excessos que infelizmente têm ocorrido regularmente. Então vamos começar com os pressupostos. O primeiro pressuposto da legítima defesa é mesmo a própria questão da agressão. Para falarmos em legítima defesa deve necessariamente existir uma agressão. E esta agressão, a doutrina tem construído alguns requisitos só da própria agressão. Deve ser uma agressão atual ou em curso, deve ser uma agressão ilícita, porque em circunstâncias excepcionais, por exemplo, a polícia, em situações excepcionais, tem o direito de usar a força. E naqueles casos, aquela agressão da polícia é ilícita, logo nós não podemos atuar em legítima defesa daquela agressão. Esta agressão deve ser ilícita e claro que deve ser uma agressão humana
Obviamente, este aqui é o primeiro pressuposto. Deve existir uma agressão, com essas características todas que eu acabei de enumerar. Agora, temos uma outra característica que é, aliás, um outro pressuposto, desculpa. Temos um outro pressuposto que é, por exemplo, a questão da racionalidade do meio. Isto é, na legítima defesa, nós devemos utilizar o meio racional para poder repelir aquela agressão, o meio racional. E voltamos a discutir minuciosamente sobre este meio que, algumas vezes, também tem sido violado sistematicamente. Um outro pressuposto é a questão da impossibilidade de recurso à força ou à autoridade pública. Ab início, eu dizia que a legítima defesa é concebida pelo facto de o Estado não poder estar presente em todos os sítios. Então, esta impossibilidade comporta duas situações. Isto é, no momento em que o indivíduo está a ser agredido, ele deve estar impossibilitado de poder contactar os órgãos normais de Estado, no caso, os órgãos de polícia criminal, por exemplo. O simples contacto, por exemplo, no momento em que eu estou a ser agredido, não tenho a possibilidade, por exemplo, de fazer uma ligação para o CISP, por exemplo, ou para a polícia. O simples contacto. Uma outra vertente, ainda da impossibilidade, é o facto de, mesmo que for possível ligar ao CISP, a polícia, por exemplo, vai chegar a tempo útil, também considera-se uma impossibilidade. Imagina, por exemplo, que estou numa zona distante da cidade, estou a ser agredido e, por exemplo, estou com um telemóvel, eu consigo fazer uma ligação para a polícia, mas agora, a questão de se colocar é, a polícia vai chegar em tempo útil? Claro que não, claro que não, claro que não, claro que não. Então, esta aqui também é uma outra vertente deste pressuposto. Então, no essencial, os pressupostos da legítima defesa são esses, que devem estar preenchidos cumulativamente. Onde é que muitas vezes pecamos, ou a sociedade peca? Por exemplo, o indivíduo que está a ser agredido, e eu dizia que a reação da pessoa que está a ser agredida deve se limitar apenas em afastar aquela agressão. Por exemplo, o indivíduo está a ser agredido e ele reage para afastar a agressão, mas o que acontece muitas vezes é que, mesmo depois de afastar aquela agressão, ele continua a agredir aquela pessoa. E este é o principal critério para nós distinguirmos o excesso. Por quê? Porque a reação da vítima deve se limitar apenas em afastar a agressão. A partir do momento em que afasta a agressão, termina a legítima defesa. Se for a lei, então ali haverá excesso. E se nós repararmos, houve uma altura, e até agora persiste, principalmente em alguns subúrbios da nossa capital, Luanda. Por exemplo, quando um determinado indivíduo está a agredir ou está a roubar, se gritar gatuno, a população parte para cima, por exemplo. E mesmo que a pessoa esteja a agredir uma pessoa, os indivíduos, porque a legítima defesa pode ser a favor, a pessoa que está a agir em legítima defesa a favor de interesses seus ou de terceiro. Porque a parte final do artigo 31 do Código Penal deixa esta possibilidade, isto é, eu posso atuar em legítima defesa por uma agressão que está a ocorrer, ou seja, para uma agressão de um terceiro, não uma agressão contra mim. De facto, então, esta aqui é a situação que eu estava a dizer, que muitas vezes o excesso começa ali, a partir do momento em que a pessoa, por exemplo, conseguiu afastar a agressão, mas mesmo assim continua, por exemplo. Temos vários exemplos, quer mesmo aqui na nossa cidade do Lubango e quase que nas outras artérias também. Quando um indivíduo, por exemplo, na tentativa de assaltar uma casa, se gritar gatuno, por exemplo, pegam no indivíduo, o indivíduo está neutralizado, por exemplo, já não oferece mais perigo, mas a população mesmo assim continua a bater e tudo mais, então o excesso vai ocorrer a partir desse momento. Eu não sei se o ilustre me permite. Sim. Há duas situações. O número 2 do artigo 31 do Código Penal vem fazer exatamente a referência do excesso. Qual é a consequência? E a redação que consta do número 2 vem nos dizer o seguinte: se existir excesso nos meios empregue,
o facto já não vai se excluir mais a ilicitude, o facto será ilícito. Mas o que pode ocorrer é apenas uma atenuação especial da pena. Esta aqui é que é a regra do excesso. Se houver um excesso nos meus empregos, vamos imaginar que um indivíduo que está a me agredir, eu, na tentativa de afastar aquela agressão, consigo afastar completamente a agressão cessou, mas mesmo assim eu ainda decido continuar com o recurso à força de forma até desproporcional. Então, quando existir excesso nos meus empregos, na legítima defesa, o facto continua a ser ilícito e o indivíduo será responsabilizado, o que poderá ocorrer apenas uma atenuação especial da pena. Agora, uma outra situação que merece uma especial atenção. Existem situações em que, mesmo existindo excesso de legítima defesa, o indivíduo não será responsabilizado. E eu, quando começava a abordagem, fazia referência a um artigo científico muito interessante, publicado até, da Karen dos Santos, que ela fala da legítima defesa, por um lado, enquanto causa de exclusão da ilicitude, e o excesso regido pela emoção. E a última parte é que é muito interessante, um artigo muito rico, que a última parte faz referência, e ela até traz um estudo numa perspectiva psicológica, porque estamos a falar da alteração do normal funcionamento do cérebro. E ela, por exemplo, diz o seguinte, do estudo que ela apresenta. Um indivíduo colocado numa situação de perigo, a forma como processa a informação não é da mesma forma que um indivíduo que está numa situação normal. Então, por isso é que aqui, o legislador esteve muito bem, entendeu-se não responsabilizar um indivíduo que, em determinadas circunstâncias, devido ao medo, ele poder entrar em pânico e não poder se controlar. Vamos imaginar que logo pela manhã, ao acordarmos, nos depararmos, por exemplo, com alguém com uma arma de fogo a apontar em nós. É claro que, e eventualmente até já tenha feito um disparo, mas que felizmente não tenha nos atingido. Um indivíduo entra em pânico e provavelmente qualquer meio que ele ver, ele vai pegar, que é para poder afastar aquela agressão. E é um caso muito interessante. Estive a ler um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça do Brasil. Houve uma situação que houve no Brasil nos princípios de 2001, em que um grupo de 8 indivíduos invadiram a casa de um senhor e começaram, e eles detinham objetos contundentes, taco de beisebol, ferros letais, e começaram, primeiro, invadiram a casa e começaram a agredir a esposa do senhor, do dono de casa. O que acontece? O senhor tinha uma arma, fez 2 disparos ao ar. E, em princípio, os 8 indivíduos afastaram-se. Mas não tardou 3 minutinhos, eles voltaram, porque pensaram que aquela arma, se calhar, era uma espécie de arma falsa, né? que era apenas um falso alarme. Voltaram, mas com uma agressividade. Arrombaram novamente o portão e, na tentativa de continuarem com a agressão, então, o senhor, com aquele pânico, exatamente, e faz 2 disparos para os 2 líderes da organização, que estavam aí quase que a comandar a cena toda. Prontos, eles em primeira instância foram condenados, mesmo na morte desses indivíduos, interpuseram recurso e no Tribunal de Recursos foram absolvidos, porque entendeu-se, e aqui o que vai ser excluído já não é mais a ilicitude, mas sim a culpa. Entendeu-se que nas circunstâncias em que o senhor atuou, devido à alteração, ele entrou em pânico, né? E aqui a legítima defesa já não será mais a do 31, a que exclui a ilicitude, será a do 36 do Código Penal, que é a que exclui a culpa. Porque aqui, se calhar importa fazer uma pequena nota para os nossos seguidores, essencialmente se calhar aqueles que não são juristas.
O crime, na prática, apesar de ser visto como uma unidade, o crime tem 4 elementos, os chamados 4 elementos da infração penal, que devem estar preenchidos cumulativamente. Deve existir uma ação, deve ser culposa, deve ser ilícita, né? E esses 4 elementos devem estar preenchidos de forma cumulativa. E o que é que acontece? Se excluir a ilicitude, faltará com certeza um pressuposto. O indivíduo não será responsabilizado. E se excluir a culpa, idem também. Então, nessas circunstâncias em que o indivíduo agiu em excesso de legítima defesa, mas foi devido à alteração entrou em pânico, por exemplo, mas por um medo não censurável, e o critério de culpa é mesmo aferido com aquele antigo critério do direito romano de um bom pai de família, né? ou de bonus pater família, exatamente. O que quer dizer que naquelas circunstâncias em que o senhor disparou, mesmo o homem médio colocado poderia eventualmente ter tido aquela conduta. Logo, não se pode censurar aquela conduta. Só mesmo nessas circunstâncias ali, e não é qualquer alteração, né? Pronto, aqui deve-se fazer eventualmente um estudo casuístico para analisar se naquela circunstância assim houve esta alteração do normal funcionamento do cérebro. Em regra, se existir excessos, o indivíduo será responsabilizado, mas a pena pode ser atenuada, nos termos do número 2 do artigo 31. Mas, excepcionalmente, em alguns casos, mesmo havendo excesso, o indivíduo não será responsabilizado se, segundo o caso em concreto, não puder exigir dele um comportamento diferenciado. Então, nessas situações poderíamos chamar a figura do medo invencível. Exatamente. O medo invencível. Perfeitamente. Ok. E gostaria só de aclarar aqui uma situação, só para clarificar aos nossos internautas, sobre alguns exemplos práticos que o doutor foi dando ao longo da sua abordagem. Um dos exemplos práticos olha-se muito para algo que acontece muito no nosso cotidiano. Muitas das vezes nós observamos, acredito que já presenciamos, não só eu, doutor, mas vocês que estão ali em casa também, já presenciaram situações em que encontramos um gatuno, como é vulgarmente chamado, um ladrão, não é? Encontramos um ladrão em nossa residência, na tentativa de furtar um bem e infelizmente é frustrado e é pego pelos moradores de casa. E muitas das vezes, diante dessa situação, o que é recorrente, o que é habitual nós vemos é não levá-lo para as autoridades. Pegamos no delinquente e queremos simplesmente fazer a famosa justiça com mãos próprias ou fazer o que nós bem entendermos com ele. Entramos em altas agressões como justificativo de que estaríamos a fazer a justiça por causa do ato ilícito que ele está praticando. Então, diante dessa situação, encontramos o gatuno e agredimos. Olhando para o nosso tema e o posicionamento que temos tido. Como é que... Bem, só o simples facto de nos introduzirmos em casa alheia, sem a permissão, já constitui uma violação de um direito até fundamental. Se olharmos para o artigo 33 da Constituição da República, fala da inviolabilidade do domicílio. Em regra, ninguém pode entrar no nosso domicílio sem o nosso consentimento. Mesmo os órgãos de justiça, sempre que tiverem que entrar no nosso domicílio, tem que ser em situações legalmente previstas e preenchido todos os requisitos que a lei estabelece para que isso aconteça. O que acontece? Se eventualmente encontrarmos um ladrão em nossa casa, que em princípio já está a violar um direito fundamental, em princípio devemos fazer o mesmo exercício que eu dizia no princípio. Devemos fazer, vamos analisar se conseguimos fazer uma denúncia, se a polícia eventualmente chega a tempo útil. Caso não, o que é que deve ocorrer? Se, por exemplo, o ladrão
está a agredir alguém dentro de casa, ou está prestes a furtar uma coisa, ou já furtou até, nós então ali podemos agir em legítima defesa, mas conforme... exatamente, e eu já dizia que a legítima defesa deve se limitar apenas em afastar a agressão. Se o indivíduo, por exemplo, está a furtar uma coisa, nós devemos recorrer à força no sentido de lhe impedir que ele furte. Exatamente. E se tiver a agredir uma pessoa, o exercício que faremos com certeza é mesmo também de usarmos a força para repelir aquela agressão. Certo. Só que o que é que acontece? Infelizmente, a população, principalmente a que se calhar tem um pouco de grau de literacia jurídica, quando pega um criminoso, é festa no bairro, como se costuma dizer. É pegar no camarada, agredir e até em alguns casos isso leva mesmo até a morte. Mas o normal é, se eventualmente os órgãos de polícia criminal distam há muitos metros, né? O normal que pode acontecer é, se o indivíduo está a furtar, é fazer um exercício de impedi-lo, que é para ele continuar a furtar, recorrendo mesmo à força. E se tiver a agredir, também fazer a mesma coisa. E se conseguirem pegar ele, é pegar o ladrão, né? E no caso fazer uma denúncia para que a polícia vá para lá, que é para pegar, ou mesmo se for possível levarem ele para a esquadra, mas nunca fazer recurso à força, fora das situações em que a própria lei já estabelece como é que isso deve ocorrer. E se aqui nos recordarmos, já houve várias situações em que houve excesso de legítima defesa e que, em algumas vezes, pegaram irresponsáveis. Exatamente, pega-se em um ladrão, faz-se um alarme no bairro, gatuno, e a população vai para lá, pega e que infelizmente muitos deles acabam por perder a vida. Acabam por perder a vida. E há vários casos, mas eu vou reservar esses casos quando tivermos que falar um bocadinho do direito de retenção, e foi oportuno terem relacionado esses dois temas, né? Mas quando chegarmos ao momento oportuno vamos abordar. São outras situações relacionadas com o direito de retenção que também nos leva a estes excessos. Ok, tá bem. Então, está claro. Pode. Mas há uma situação que encontrei inclusive num comentário. Encontrei num comentário enquanto pesquisava ali nas redes sociais. A questão me pareceu curiosa, de uma internauta que dizia: mas se eu estiver a ser roubada mesmo, roubada por um delinquente, como eu devo me proceder ali, ou seja, como eu devo me proceder nessas situações, porque estamos aqui a falar muitas das vezes sobre legítima defesa. Agora as pessoas olhando para os pressupostos começam a olhar como, afinal não se agrede tanto, não se agrede, como calcular o limite. Então, mais ou menos para respondermos à questão da internauta, dizer que se estivermos a ser roubados e agredidos, né, que claramente por ser roubo, nessa situação, como devemos agir de forma racional e nesse caso fazer o recurso à legítima defesa também de forma racional? Pode. Bem, nessa circunstância, e se quisermos nos limitar simplesmente na pergunta da internauta, o que deve ocorrer, e as pessoas não precisam ter muito medo da legítima defesa como se tivessem requisitos muito apertados. É bem verdade que existem ordenamentos jurídicos, como é o caso do Brasil, que os requisitos são um bocadinho mais apertados, mas os nossos não são tão apertados assim. São aqueles 3 que eu enunciei em princípio, que são extraídos pela doutrina no artigo 31. Qual é o procedimento que a pessoa deve adotar nessas circunstâncias? Por exemplo, vou já presumir que eventualmente ela esteja distante de um agente de polícia, por exemplo, está a ser furtada ou roubada. O que
vai depender se a pessoa por si só consegue fazer recurso à força, por exemplo, empurrar ou dar um soco ou fazer qualquer coisa, porque o que se exige é que se faça recurso à força para afastar aquela agressão. Não importa muito o meio que vai se utilizar, desde que seja um meio necessário para afastar aquela agressão. E o meio necessário, é claro que vai depender do contexto. Por exemplo, se alguém, eu por exemplo, se o indivíduo de um porte físico muito grande tiver que me agredir, eu não vou afastar aquela agressão, por exemplo, com um espidãozinho de água. Tem que ser com um objeto, né, que seja necessário para afastar aquela agressão. Então, a questão do meio vai depender muito do contexto. Por exemplo, poderíamos nos perguntar, um indivíduo que está com uma arma de fogo, por exemplo, que está prestes a me agredir, eu não vou pegar um pau de vassoura que é para, por exemplo, afastar aquela agressão. Provavelmente poderá ser um objeto, né, à altura para afastar aquela agressão. Então, o que se deve fazer nessas circunstâncias é, quando estivermos a ser roubado ou agredido, se verificar, no caso, esta impossibilidade de podermos contactar os órgãos, nós próprios podemos fazer um recurso à força para afastarmos aquela agressão. Utilizar qualquer meio, desde que seja o meio necessário para afastar aquela agressão. Mas, conforme nós dizíamos no princípio, a legítima defesa pode ocorrer quando a agressão está a ocorrer com um terceiro. Se, por exemplo, como quem colocou a questão foi a moça, por exemplo, a moça talvez não tenha força física suficiente que é para afastar aquela agressão, pode gritar por socorro. E com certeza quem tiver a passar próximo, se tiver a força, pode pegar o ladrão e retirar o telemóvel, ou então afastar a agressão se estiver a agredir a moça. Ok. É um tema muito pertinente. Nós vivemos isso todos os dias e eu tenho a plena certeza que os nossos internautas nesse exato momento estão a receber uma verdadeira aula. E são temas como esses que nós precisamos, porque o nosso objetivo é promover a cultura jurídica. E de certeza que quem está a assistir o nosso programa, daqui para frente já age de maneira diferente. E isso é essencial, isso que nós queremos, mudar vidas, não é? Mudar vidas e levar o direito numa linguagem simples para todo mundo. Com certeza. Certo. Então, antes de nós continuarmos, gostaria só de fazer um pedido para todos vocês que estão a nos assistir. Nós precisamos crescer nas nossas redes sociais. Então, para crescermos, nós precisamos da vossa ajuda. Então, é necessário que vocês subscrevam no nosso canal do YouTube, deixa pelo menos um comentário, nem que for simplesmente um coraçãozinho ou um fiche ou qualquer coisa, um comentário, desde que seja construtivo, mas que simplesmente dê a perceber ao algoritmo que é um conteúdo relevante. E, se possível, compartilhe também para os seus amigos, para outras pessoas que precisam mesmo saber mais sobre essa questão da legítima defesa e que estejam informados assim como tu, nesse exato momento, estás a ser informado com essa entrevista e com esse nosso programa. Então, esse é o nosso pedido. E siga também outras nossas redes sociais. Nós estamos no TikTok, estamos no Facebook, Instagram, no LinkedIn inclusive. Então, sigam-nos e vamos crescer todos juntos e a mensagem vai para todo mundo e nós crescemos e nos ajudamos todos. Vamos dar sequência à nossa conversa. Terminamos de abordar as questões mais pertinentes sobre a legítima defesa. Olhamos para os seus conceitos, olhamos para os seus pressupostos, olhamos para diversos exemplos práticos e de certeza que já conseguimos ter uma ideia geral do que é legítima defesa e quando é que estamos diante da legítima defesa e quando é que há excesso de legítima defesa, que de certeza são situações que não excluem a ilicitude do ato. Então vamos dar sequência e vamos olhar aquilo que dissemos já no princípio, que é a questão do direito de retenção, que tem uma relação muito estreita com a legítima defesa. Então, direito de retenção. O que é direito de retenção? Bem, pronto.
É uma questão muito interessante e se calhar os nossos seguidores devem estar a se perguntar da relação da legítima defesa com o direito de retenção, que em princípio, para a nossa realidade, é uma discussão muito interessante termos levantado agora que estamos a falar da legítima defesa, porque é uma figura própria do direito das obrigações, mas que muitas vezes mal emprega e as pessoas atuam muitas vezes pensando que estão a atuar conforme a lei dispõe. E vamos aqui analisar a questão do direito de retenção e depois vamos ver, afinal de contas, o que é, como é que funciona, quando é que nós devemos reter uma determinada coisa e quando é que este direito, afinal, onde começa e onde é que termina. E deixa-me só fazer uma nota muito breve sobre o direito de retenção. O direito de retenção é um direito que as pessoas têm nas relações creditícias, conforme dizia, é uma figura do direito das obrigações, que consiste em reter uma determinada coisa alheia até que seja pago o crédito. Isto é, na relação entre credor e devedor. Isto é, por exemplo, eu sou o credor do meu ilustre amigo Aniceto e eu tenho uma coisa sua, eu posso reter aquela coisa para te pressionar. E aqui importa fazer uma nota. O direito de retenção tem duas principais funções. A primeira função é a função de garantia. Isto é, a pessoa que retém o objeto tem direito de ser pago com preferência em caso de venda daquele objeto. E a segunda função do direito de retenção é mesmo a função coerciva. Isto é, retendo a coisa, obriga o devedor, no caso, a fazer o pagamento daquele crédito. Tem então esta função coerciva. Mas nós vamos analisar de forma sumária os requisitos. Tem-se extraído do artigo 754 dois principais requisitos do direito de retenção. O primeiro é que deve existir uma detenção legítima. Isto é, a pessoa que está com o objeto deve existir uma causa legítima para ele ficar com o objeto ou para ele deter o objeto. É o primeiro requisito. E depois, o segundo requisito, deve existir uma relação entre uma espécie de um nexo de causalidade entre o objeto retido e o crédito. E aqui é onde começa a nossa discussão de tentar nos relacionar com a legítima defesa. Durante muito tempo, e se calhar hoje também persiste, o que é que acontece? Numa relação creditícia, por exemplo, vamos lá supor, num contrato mútuo, o credor, por exemplo, perante o inadimplemento do devedor, já forçou, já fez várias interpelações, mas o devedor não se recusa em cumprir com a sua obrigação. O normal é as pessoas irem até a casa do devedor e retirar um objeto. E tinha uma altura até que estava na moda as botijas de gás. Por exemplo, o João me deve, não quer me pagar, vou à casa dele e vou retirar a botija. Se olharmos para os requisitos que eu levantava agora, o primeiro requisito dizia que deve existir uma detenção legítima. Isto é, deve existir uma causa legítima para que o indivíduo fique com aquele objeto. E mais, o segundo requisito, que está relacionado com esse, deve existir uma espécie de ligação entre o objeto a ser retido e o crédito. Por exemplo, eu te peço emprestado 100.000 kwanzas para me pagar, por exemplo, a minha formação. E eu não faço a devolução no prazo estipulado. Você vai à minha casa e retira, por exemplo, uma televisão. A televisão tem alguma relação com crédito? Não tem. Então, neste caso, nem fica preenchido nenhum dos requisitos. Primeiro é que a detenção, a forma como se retirou a televisão, não houve uma detenção legítima e, por outro lado, não há nenhuma ligação entre o crédito e o objeto retido. E o direito de retenção, então, tem essas principais
esses dois principais requisitos, que é a questão da detenção legítima e o nexo que se deve estabelecer entre a coisa retida e o crédito. Agora, existe, por exemplo, uma questão muito interessante, já indo para exemplos práticos. O artigo 755, por exemplo, fala dos casos específicos de direito de retenção. E a linha do número 1, por exemplo, traz o exemplo de um transportador. Alguém que transporta uma determinada coisa, né, de outrem para um determinado lugar, tem o direito de reter aquela coisa enquanto não for pago, o valor. Okay. E aqui nesses casos estão preenchidos todos os requisitos. Primeiro é que a detenção é legítima porque foi entregue voluntariamente a coisa, e depois há uma relação entre o crédito e a coisa detida. E aqui, por exemplo, e é aqui onde nós vamos fazer este exercício pedagógico, de dizer às pessoas, por exemplo, só mesmo nessas circunstâncias em que estão preenchidos estes dois requisitos é que se pode fazer a retenção de uma determinada coisa. Agora, o que acontece, por exemplo, nas relações creditícias em que há um incumprimento obrigacional por parte do devedor, esta conduta de ir até a casa do devedor e retirar um determinado bem pode constituir até um crime. Okay. E aqui vai depender do tipo, se a subtração for sem o uso da força, nem a violência, furto, e se for com o uso da força ou violência, roubo. Logo, o direito de retenção só há legitimidade ou nós só temos o direito quando tiverem preenchido estes dois requisitos. E aqui nós já presenciamos vários exemplos e tivemos um caso que chocou a sociedade angolana, e infelizmente, que é o caso daquele músico gospel, acho que é o Caleb. Sim, o Caleb. Exatamente, que foi um caso muito controverso, essa coisa toda, que gerou uma discussão e tal, mas nós, infelizmente, não queremos recordar o triste acontecimento, mas queremos aproveitar os acontecimentos para nós podermos fazer um exercício acadêmico e pedagógico de apelar à sociedade de como é que se deve proceder. Segundo o que lemos nos jornais e os fatos que constavam na acusação do Ministério Público e o que se divulgou pelo menos, é que existia, apesar de se tratar de uma obrigação natural, porque foi no jogo da aposta, pelo que se veiculou, em que a moça, penso que terá feito uma ficha e não tenha pago o valor, e no caso então devia ter pago o valor, apesar do jogo da aposta ser submetido quando válido, no caso, ao regime das obrigações naturais. Mas o que aconteceu é que Caleb, pelo que foi veiculado pelos canais oficiais, na intenção de forçar, no caso, a jovem a pagar, foi até a casa dela e reteve o telemóvel. E depois ela, claro que penso que terá sido ela ou a mãe dela gritou por socorro. Agora, o que se deve analisar é, por exemplo, o telemóvel, deixando de fora, claro, a questão da fonte da obrigação, porque vamos já afastar, porque não é nem uma obrigação civil, é uma obrigação natural, que tem um regime muito próprio. Mas a questão que nós estamos a analisar, hipoteticamente, se fosse uma obrigação civil, era de analisar: o telemóvel tem uma relação com crédito? Não tem. E depois, não existiria também uma detenção legítima, porque nós dissemos que um dos requisitos que se estabelece no direito de retenção é que haja uma detenção legítima. Ok. Na verdade, são temas com uma ligação muito estreita. Muito estreita. Conseguimos observar nos exemplos aqui configurados pelo doutor que muitas das vezes, ao tocarmos na questão do direito de retenção, acabamos às vezes olhando também um pouquinho para aquilo que é a legítima defesa. Exatamente. Então vamos olhar para uma situação mais específica, que é uma que colocamos no início do vídeo, em que falávamos nós que se o mecânico ele
prestar um serviço, prestar um serviço, né, a um cliente e eventualmente consertar o carro do cliente e o cliente se recusar, não pagar o carro. É lícito nessas situações o mecânico reter o carro até que nesse caso o devedor, que é o cliente, pague pelo conserto do carro? Se analisarmos de forma minuciosa os dois pressupostos que eu levantava, que se tem extraído do 754, esta situação, há sim senhora legitimidade em um mecânico reter a viatura, porque ficam preenchidos os dois requisitos. Primeiro é que a detenção do carro, o facto de ele estar com o carro, é uma detenção legítima. O proprietário da viatura, de forma voluntária, entregou a viatura. Logo aqui já há uma detenção legítima. Agora, o outro pressuposto é a questão de haver uma relação entre o crédito e a coisa detida. A viatura tem uma relação com o crédito? Tem, sim senhora, porque o que faz nascer o crédito é o facto de se ter consertado a viatura. Então, nessas circunstâncias, o exemplo quase que casa mutatis com o exemplo do transportador que nós levantávamos. Então, logo nesses casos, sim senhora, o motoqueiro, o mecânico, pode sim senhora reter a viatura para pressionar, porque nós dizíamos que o direito de retenção tem duas funções. Para além da função da garantia, serve como uma espécie de coerção, de forçar o devedor a realizar a sua prestação. Então, nesse caso aqui, enquadra perfeitamente. Exatamente. Ok. Ainda estamos nas questões específicas, né? Questões específicas. Esta até, inclusive, é imperioso que nós abordemos sobre isso. Eu creio que esta situação poderíamos enquadrá-la talvez legítima defesa, talvez mais para legítima defesa e talvez pouco por direito de retenção, talvez não mesmo por direito de retenção. Eu lembro para aquela situação muito recorrente. O que acontece é um cidadão que é credor, né? Um cidadão. Em palavras miúdas é o seguinte: alguém que, por causa da dívida que tem com uma outra pessoa, decide pegar nas fotos dessa pessoa e publicar nas redes sociais como maneira de defesa ou de punição ao devedor. Então ele olha para essa situação de que, olha, já que não queres me pagar, então vou pegar na tua foto, vou publicitar nas redes sociais como burlador, como se fosse uma punição, ou como se fosse uma forma de autodefesa ao não pagamento da dívida prolongada. Então, nessas situações, como é que devemos nos proceder? Bem, é uma questão muito interessante, que se calhar pode suscitar diversos pontos de vista, mas aqui, em princípio, afastar já uma eventual possibilidade de ser uma legítima defesa, por conta mesmo da possibilidade que nós temos de contactar eventualmente ou de recorrermos aos órgãos normais. E é muito recorrente, é oportuna a questão. O que é que deve acontecer? Nós temos os chamados direitos de personalidade e o artigo 79 do Código Civil estabelece as regras de como é que ou quando é que nós podemos publicar a imagem de uma determinada pessoa. E vigora a regra, né? O número 1 traz uma regra muito interessante, que em regra só se deve publicar a fotografia de uma determinada pessoa com o consentimento desta. Esta aqui é a regra. Agora, o que é que ocorre? Excepcionalmente, poderá-se publicar a imagem de uma determinada pessoa sem o seu consentimento em casos excepcionais também, por exemplo, quando a pessoa for famosa e tudo mais, ou então, que é uma questão que se aproxima a esta, em caso de exigências de polícia, por exemplo, ou de justiça. Por exemplo, um tipo que deve, e já foi interpelada inúmeras vezes, nunca cumpre com a obrigação.
O normal que nós devemos fazer não é postar a imagem dele como sendo burlador, é recorrermos aos órgãos normais para dirimir essa situação, é ir ao tribunal, a depender, no caso, da forma como é que se constituiu aquela obrigação, se vai configurar eventualmente um crime de abuso de confiança ou se será meramente uma obrigação civil, uma obrigação creditícia. O que é que vai acontecer? Nós vamos para os órgãos normais, vamos ao tribunal e depois o processo vai caminhar. O que é que, ou em que circunstâncias é que se poderá publicar a imagem dele? É naqueles casos, por exemplo, em que o indivíduo fugiu, está desaparecido. Claro que a polícia terá eventualmente este direito de, por exemplo, contactar os órgãos de comunicação social, entregar a imagem e se divulgar a imagem para facilitar a localização. E facilitar a localização logo quando um indivíduo nos deve ou tem um crédito nosso. O recomendável não é pegar na foto dele e dizer que, olha, o fulano tal é um burlador. Não, é ir ao tribunal e o tribunal com certeza que irá resolver este litígio. Mas é claro que a imagem, porque esta questão da publicação da fotografia pode violar até direitos mesmo do próprio suspeito também. Por um lado, o próprio direito de imagem, porque já não vai se enquadrar nas situações que nós levantamos, e até mesmo o próprio princípio da presunção de inocência, que é um princípio até constitucional, porque o que se transparece às vezes é que quando se publica a imagem como se o indivíduo fosse verdadeiramente culpado, enquanto a Constituição diz que o indivíduo só é culpado depois de condenado e de transitar em julgado. Exatamente. Ok. Então vem ali a atenção para aquelas situações que temos visto regularmente. Então vamos evitar estar a expor, por mais que a dívida é prolongada, sei que é difícil, mas vamos evitar ao máximo ter que recorrer a essas situações, porque levantam outras questões que podem punir até a pessoa que publica as fotos com o intuito de ver a situação resolvida, pelo contrário, piora. Então, estamos já bem no final da nossa conversa, doutor. Pois. Uma coisa uma pergunta que não sai assim da minha cabeça é essa questão da legítima defesa. Ou a famosa justiça com as mãos próprias. Será que muitas das vezes ela surge, principalmente a questão da autodefesa, né? Até não é muito a legítima defesa, é mesmo a autodefesa. As pessoas recorrem a essa autodefesa ou autotutela por falta de confiança nas nossas instituições de justiça e companhia, porque hoje em dia olhamos muito para aquelas situações, o cidadão a dizer, se eu levar o camarada da justiça, 2 dias já saiu. Se lhe levar para a polícia ou levar para o SIC, o SIC vão lhe tirar porque ele tem um fulano lá, tem padrinho na cozinha, tem link. Então, será que essa autotutela também resulta da falta de confiança das nossas instituições? Bem, a questão é muito interessante, que é o cenário que se tem verificado de muitas vezes as pessoas preferirem fazer justiça por mãos próprias em detrimento de eventualmente acionarem os mecanismos legais, mas penso que em algumas circunstâncias ou em alguns casos a população tem tido essa percepção, que se calhar pode ser legítima em alguns casos, mas eu penso honestamente que em muitos casos que eu tenho verificado, a falta de cultura jurídica também pode dar essa percepção. Sim, pode dar essa percepção. Das normas. Exatamente. Por exemplo, se olharmos para o direito penal, já que o ilustre levantava questões do SIC e tudo mais. Por exemplo, nós sabemos que o direito penal é o ramo mais violento do direito. Existem regras um bocadinho muito apertadas. Por exemplo, um indivíduo é suspeito de ter cometido um determinado crime. Por exemplo, o lesado ou o ofendido dá a participação.
A população muitas vezes, né, pela falta da cultura jurídica, fica à espera que se calhar a polícia faça quase que de tudo no mesmo dia, enquanto existem regras próprias. Regras processuais. Exatamente. Por exemplo, a questão da detenção é uma das grandes discussões que tem se levantado, a questão dos pressupostos e tudo mais. Muitas vezes o que acontece é, por um lado, é mesmo esta falta do conhecimento, né, ou da cultura jurídica que pode dar esta percepção de que os órgãos não trabalham. Porque, por exemplo, a polícia tem uma atuação limitada, atua até certa medida. O Ministério Público também chega a uma altura em que praticamente o processo vai para a fase judicial. As medidas de adequação pessoal também têm prazos. Se os prazos terminarem e não existirem motivos para prorrogar, por exemplo, o indivíduo vai então eu penso que a falta de conhecimento também pode nos levar a termos esta percepção. Mas, por outro lado, talvez esta preocupação seja legítima por conta, e aqui se calhar uma oportunidade para apelar a quem é de direito, uma maior intervenção dos órgãos do Estado, às vezes, para a resolução dos litígios. Porque o que acontece, e se calhar é perceptível por conta do volume dos processos às vezes, é que existem determinados litígios, por exemplo, que demoram bastante. Sim. E aquilo passa uma impressão de impunidade. Existem processos muito complexos às vezes que a obtenção de provas é muito difícil e no direito penal a prova vale o que vale. Sem provas o indivíduo pode se imputar 1000 fatos, mas se não forem provados, é claro que por força daquele princípio do indúbio pro réu, o indivíduo será absolvido. Mas penso que o que está na base disso pode ser a falta de cultura jurídica, do conhecimento, saber como é que processa, e por outro lado, se calhar, é pelo facto mesmo de existir em alguns casos uma demora na reação para a resolução de alguns litígios. Ok, muito bem. Aquilo é um tema muito pertinente, e particularmente eu digo que é um tema muito enriquecedor. E é uma conversa que pude aprender também muita coisa. Os nossos internautas de certeza que também conseguiram tirar proveito de muita coisa. E uma coisa muito bonita que eu acredito é estar a abordar essas questões que muitas das vezes olhamos para essas questões de uma perspectiva muito técnica. Mas estarmos aqui a falar disso de forma simples, em que todo mundo consegue perceber realmente como essas coisas funcionam, é algo incrível. Então, mais uma vez estamos de parabéns por estarmos a produzir programas do gênero. Então, estamos bem no final, estamos já no final. Então, gostaria que doutor deixasse uma mensagem para os nossos internautas, incentivando ou apelando ou recomendando Bem, apesar de que pode parecer meio que suspeito, né, porque eu sou membro da AGED, mas gostava muito antes de terminarmos, né, de convidar aos que ainda não nos seguem, seguirem todas as nossas páginas, né, de todas as redes. E por outro lado, se calhar para terminar já, parabenizar, né, mais uma vez pela iniciativa. É um projeto muito ambicioso e principalmente no quesito temos uma sociedade que tem um grau de literacia jurídica muito abaixo do normal, e isto muitas vezes faz com que ocorram factos de forma reiterada por falta ou por desconhecimento da lei, e penso que estar a produzir conteúdos
desta natureza, numa abordagem menos técnica, em que qualquer um pode entender com facilidade. Penso que é um grande contributo à sociedade e se calhar aqui apelar a todos os colegas, né? Não precisa ter um cenário montado como este aqui, este aparato todo. Por exemplo, quem tiver um número de seguidores considerável pode tanto produzir conteúdos por escrito ou vídeo, a abordar sempre de uma figura de forma muito simples. Isto no final do dia acabará por ajudar toda a sociedade. Certo, por acaso. Então, é isso, é a recomendação deixada pelo nosso doutor Carlos Baltazar. E digo que para vocês que têm acompanhado os nossos vídeos, agradecemos bastante, agradecemos pelo vosso apoio, é graças a vocês que nós continuaremos, não vamos parar de produzir conteúdo para vocês. E a chamada de atenção é a mesma. Nos siga, comenta, deixa o like e compartilha para os teus amigos. Nós faremos a nossa parte, vamos informar e vamos trazer inúmeras questões que de certeza irão enriquecer vocês que nos acompanham sempre. Porque se nós que estamos aqui a abordar nos enriquecemos disso, certeza que vocês também sairão beneficiados de tudo isso. Então, chegamos ao fim, agradecemos mais uma vez e até a próxima. Obrigado.